Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7-2. Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2019 e vamos aos destaques do programa. Campos registra a menor temperatura dos últimos 20 anos. Frente fria no estado do Rio deve permanecer até amanhã. Ministros com mandato de deputados serão exonerados para votar Previdência, diz porta-voz. Moro vai tirar licença de 5 dias não remunerada para férias com a família, informa o Ministério. Dólar comercial opera com baixa de menos 0,27% ao dia, cotado a R$ 3,80. A arroba do boi gordo segue cotada a R$ 144,00 à vista no estado do Rio. Saca de açúcar cristal 50 quilos, abaixo de R$ 60,00 pela primeira vez no ano, cotada a R$ 59,97. Petrobras reduz preços de gasolina e do diesel nesta terça-feira. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande o WhatsApp para Mix Campos 99797-1007. Mix Notícias. Temperatura no momento na cidade, 16 graus e máxima do dia prevista para 25, sol entre nuvens e não há previsão de chuva. Já no trânsito, o fluxo é bem moderado nas principais vias da cidade, com maior lentidão no sentido centro. E também a maior concentração está nas imediações do Mercado Municipal e na Beira Valão. Na BR-101, o tráfego flui tranquilamente, tendo apenas mais lentidão no trecho próximo à Ponte Rio-Niterói, devido ao acesso de vários veículos à mesma no sentido Rio de Janeiro. Mix. Juntos no melhor mix. O frio continua em Campos e região. De acordo com o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto, nesse período as temperaturas mínimas podem variar entre 13 e 15 graus durante a noite. Hoje, em Campos, a temperatura mínima varia de 12 mínima até a máxima de 23 graus, segundo o INMET. Segundo o professor de Meteorologia Agrícola José Carlos Mendonça da UENF, a marca de 10 graus foi a menor temperatura registrada na cidade nos últimos 20 anos. Frente fria sobre o estado do Rio deve permanecer até pelo menos amanhã, mantendo a temperatura abaixo da média, com possibilidade de geada para os próximos dias. As madrugadas serão mais frias em cidades do interior fluminense, principalmente na região serrana. O INMET detalha que a previsão de geadas é para os pontos mais altos das cidades da Serra do Rio. Na manhã de ontem, a mínima chegou a 8 graus no norte do estado. Mix Notícias. Porta-voz da presidência confirmou ontem que os ministros de Estado que têm mandato na Câmara dos Deputados serão exonerados temporariamente para votar a proposta da reforma da Previdência em plenário. Ao todo, o governo conta com 4 ministros com mandato na Câmara: Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tereza Cristina, da Agricultura, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo e Osmar Terra, da Cidadania. E o ministro Sérgio Moro vai se afastar do cargo entre 15 e 19 de julho, segundo o despacho do presidente Bolsonaro, publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O ministro vai tratar de assuntos particulares. O retorno está previsto para o próximo dia 22. A Petrobras anunciou ontem a redução a partir de hoje nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. O preço médio da gasolina vai cair 4,4%, enquanto o valor médio do diesel vai recuar 3,8%. Com a queda dos preços, o valor médio do litro da gasolina nas refinarias passará para R$ 1,68 e o preço médio do diesel passará para R$ 2,06 por litro. Motoristas do transporte de gasolina, gasóleo e outros materiais tóxicos articulam nova greve nacional a partir de 12 de agosto. A ameaça foi anunciada no sábado, dia 6, durante o primeiro Congresso Nacional da categoria em Santarém, no Pará. Entre as reivindicações estão reajuste salarial, melhoria das condições de trabalho e pagamento das horas extraordinárias a partir das 8 horas de trabalho. Mix Notícias. Os analistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a previsão de crescimento da economia em 2019. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, é a 19ª queda seguida na previsão de crescimento do PIB. De acordo com dados do Boletim Focus, a previsão de crescimento do PIB em 2019 passou de 0,85% para 0,82%. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica condenou nesta segunda-feira
11 empresas e 42 pessoas por formação de cartel em licitações públicas de trens e metrôs em pelo menos 26 projetos em vários estados da federação. Prática considerada crime, o cartel se configura quando empresas concorrentes se associam para fixar preços ou dividir mercados com o objetivo de eliminar a concorrência ou aumentar os preços dos produtos. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Por determinação da Justiça, o governo do estado do Rio deverá ter que pagar 42 milhões de reais ao Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Rio por conta da contribuição sindical de 2016, descontada dos servidores, mas não repassada à entidade. A ação alega que o estado teria transferido o montante dos valores para outros 4 sindicatos dos servidores estaduais, prejudicando o Sindicerge, que tem mandado de segurança acatado e em fase de sentença. A Procuradoria-Geral do Estado adianta que irá recorrer. Interessados em obter guarda provisória de animais silvestres impossibilitados de voltar à natureza no estado do Rio já podem se cadastrar pelo sistema online. O lançamento pelo INEA aconteceu sábado em comemoração ao Dia Estadual da Fauna. O órgão explica que o cadastro online é mais um instrumento de proteção para animais vítimas de comércio ilegal, incêndios florestais, atropelamentos e maus tratos. Mix Notícias. Mais de 3 mil profissionais de saúde já estão sendo capacitados através do Planifica SUS, nova gestão da atenção primária, lançado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A previsão, no primeiro momento, é que todo o Médio Paraíba esteja capacitado até dezembro de 2020. O projeto pretende focar no cuidado aos pacientes pela atenção primária e estão envolvidos aí o governo federal, estadual e municipal. Acordo de cooperação técnica assinado ontem entre a Fundação para a Infância e Adolescência e o Detran RJ garante a inserção de 240 adolescentes oriundos do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência até o final de 2019. Todos farão estágios práticos de rotinas administrativas do Detran. Está definido inicialmente para começar a atuar dia 15, a seleção de 35 jovens e a cada 15 dias uma nova turma será chamada. Eles ocuparão áreas de acordo com o perfil de cada um. Juntos o melhor mix. A formação e qualificação de estudantes estrangeiros de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais, por meio de oferta de vagas gratuitas em cursos de graduação, passa a contar com a participação do IFE. A iniciativa faz parte do Programa de Estudantes Convênio de Graduação do Ministério da Educação e Relações Exteriores. O anúncio foi feito ontem pelo IFE Campus. Estão disponibilizadas 26 vagas em cursos de bacharelado e licenciatura. Destinado ao preenchimento de 400 vagas no cargo de analista censitário para todo o país, com salários de até R$ 4.200, o concurso IBGE 2019 está com novo edital definido. O documento foi publicado no Diário Oficial da União ontem. Em um dos itens, o edital prevê que os convocados vão atuar no planejamento, acompanhamento e suporte especializado, relativas ao Censo Demográfico 2020. Os detalhes estão no site do IBGE. Mix Notícias. Estudo desenvolvido na USP revela que idosas com pouca massa muscular podem ter até 63 vezes mais riscos de morrer do que mulheres acima de 65 anos sem essa condição física. O levantamento divulgado ontem pela Agência Brasil diz ainda que nos homens a mortalidade pode ser 11,4 vezes maior. A USP destaca que os estudos tiveram início em 2005 com a participação de um grupo de 1.025 idosas. Foram feitos exames de sangue e de composição corporal por densitometria. E o Ministério da Agricultura proibiu a venda de 6 marcas de azeite de oliva considerados fraudados e impróprios para o consumo humano. Atenção, os rótulos Oliveiras do Conde, Quinta Lusitana, Quinta de Ouro, Évora, Costaneira e Olivais do Porto deveriam ser recolhidos no mercado até ontem. As redes de supermercado e atacado que forem flagradas vendendo as marcas após a advertência poderão sofrer multa de 5 mil por ocorrência, mais 400% sobre o valor comercial dos produtos.
Mix, juntos no melhor mix. Dólar comercial opera com baixa de menos 0,27% ao dia, cotado a R$ 3,80. Fonte Valor Econômico. A saca de açúcar cristal 50 quilos abaixo de R$ 60 pela primeira vez no ano, cotada a R$ 59,97. Fonte CPE Exalc. E a arroba do boi gordo segue cotada a R$ 144 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. Agricultores brasileiros embarcaram um recorde de 37,12 milhões de sacas de 60 quilos de café verde no ano safra 2018-2019, encerrado em junho, 38,1% a mais que na safra anterior, com oferta ampla impulsionada pela maior produção da história. Mix Notícias. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu hoje Mário Lieberman, apontado como um dos operadores de Dario Messer, o doleiro dos doleiros. Mário foi preso por volta das 6h30 da manhã em Ipanema, zona sul do Rio. A operação, um desdobramento do câmbio Desligo, procura ainda o filho de Mário, Rafael Lieberman. Rafael foi casado com uma filha de Messer, o doleiro dos doleiros, que está foragido ainda. E por determinação do governador Witzel, as ações educativas e palestras realizadas pela Operação Lei Seca estão sendo ampliadas. O número de ações de educação e conscientização da população aumentou 113%. E ainda assim, o flagrante de pessoas com sinais de embriaguez nas blitz tem se mantido em relação ao ano passado. De acordo com a Secretaria de Governo, nos primeiros 6 meses deste ano, a Lei Seca retirou das ruas 6.746 motoristas com sinais de alcoolemia. 100.7 Mix. Após 5 meses de tramitação, a proposta de reforma da Previdência deve entrar nesta terça-feira em sua fase decisiva, com o início das discussões do texto no plenário principal da Câmara. Parlamentares mais otimistas preveem até mesmo a possibilidade de aprovar, já nesta terça, o texto base da PEC, deixando pendente para esta quarta-feira, amanhã, somente a análise de eventuais emendas e destaques, que são propostas de alteração no texto original que vierem a ser apresentadas em plenário. E a Petrobras assinou nesta segunda-feira um acordo com o CAD que prevê a venda de todos os seus ativos no transporte e distribuição de gás no Brasil até 2021, visando a abertura do mercado brasileiro de gás e a atração de novos investidores. O chamado termo de compromisso de cessação teve ainda como objetivo suspender procedimentos administrativos para investigar a atuação dominante da Petrobras no setor de gás natural, explicou a petroleira em fato relevante. Mix Notícias. No noroeste da China, arqueólogos encontraram crânios de forma insólita com idade de 5.000 a 12.000 anos. A prática de deformação de crânios é conhecida em várias culturas antigas, como os maias ou os nativos norte-americanos, existindo até hoje entre vários povos que vivem em lugares remotos. A nova descoberta difere das outras na medida em que os restos mortais cobrem um grande período de tempo, 7.000 anos. Fósseis de um Homo erectus mais antigos do que qualquer outro já encontrado no país foram achados por arqueólogos indonésios no centro da ilha de Java, informou ontem o jornal Jakarta Post. A descoberta é a primeira prova da presença humana na Indonésia há 1.800.000 anos. Todos os achados anteriores nas ilhas que compõem a atual Indonésia não superam 1,5 milhão de anos, segundo a publicação. Juntos o melhor mix. Mix! Na véspera da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, o governo abriu caminho para a liberação de verbas em busca de votos para aprovar a proposta. De acordo com o levantamento da ONG Contas Abertas, só nos primeiros 5 dias de julho foram empenhados 2,5 bilhões de reais. A cifra é maior do que a observada em todo o ano até junho, cerca de 1,77 bilhões de reais. Com a ideia de uma reforma previdenciária local descartada, caso o Congresso não inclua estados e municípios na PEC 6, o governo Witzel pensa ao menos em fazer ajustes no fundo de previdência. A ideia é migrar alguns vínculos que estão no plano financeiro, que abriga mais de 400 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, da Rio Previdência para o plano previdenciário, que é a capitalização e tem 18 mil vínculos, a maioria na ativa, que ingressaram no Estado a partir de 4 de setembro de 2013, só que todos os militares estaduais ficarão de fora dessa migração.
Mix Notícias. Acabou a Copa América e os jogadores da seleção brasileira terão agora alguns dias para descansar e comemorar o título antes de retornar aos seus clubes. Mas, além de aproveitar o que resta de férias, alguns ainda precisam decidir onde irão jogar na próxima temporada. Pelo menos 5 campeões continentais, Daniel Alves, Felipe Luiz, Felipe Coutinho, Miranda e Everton, podem mudar de casa. A dupla Fla-Flu fatura mais de R$1.700.000 com o Maracanã na Copa América. Adversários tradicionais e clássicos no futebol brasileiro, Flamengo e Fluminense estão se dando bem na parceria que firmaram para administrar o Maracanã. Ainda agora, os dois clubes cariocas irão receber R$1.750.000 do comitê organizador local pelo uso do estádio durante a Copa América. Mix. Vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. Conforme nossa equipe de reportagem apurou aqui no Hospital São José, recém-inaugurado, temos 3 reclamações aqui já pendentes. A falta já de medicamentos na farmácia, também a demora na marcação, de algumas especialidades de exames e também uma paciente que já veio 3 vezes pegar seu exame, que foi feito dia 25, antes da inauguração do hospital, e ainda não tem assinatura do médico. Então a gente está aqui cobrando, essas mudanças aqui para atender a população no Hospital São José. Equipe Mix das Ruas, você participa conosco, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99797-1007. Mix Notícias. Vamos de volta à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. E as ruas de Campos já não estão em condições excelentes, todo mundo já sabe, mas a situação aqui no Parque Saraiva é periclitante. Nós estamos aqui na rua Silvino Canela, também entre a rua Coronel Barros, e simplesmente não existe calçamento, asfalto, as ondulações, está tudo aqui abandonado. Os moradores falando também que essa obra foi iniciada anteriormente, o governo atual também não tem verba, mas como não tem verba, se a taxa de iluminação está sendo paga por todas as pessoas e também o IPTU, afinal de contas o IPTU é para você manter as ruas em estado, pelo menos, transitável. Aqui a situação é muito ruim, tá? Não tem calçamento, são buracos, existem lixos aqui acumulados e a população sofre, principalmente para sair com seus carros. Também o pessoal que anda a pé. Afinal de contas, a rua está em péssimo estado. O Parque Saraiva pede socorro urgente, porque afinal de contas a situação não pode continuar. Mix. Juntos no melhor mix. De volta, equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. Nossa equipe agora apurando aqui a linha do Limão, viemos conferir. Muito lixo no canteiro central em toda a extensão da linha do Limão. A gente observando também agora animais soltos na pista, atenção aí o CCZ, e a gente pede a limpeza pública urgentemente para recolhimento desse lixo. Afinal de contas, todo mundo paga seu imposto, todo mundo paga aí a taxa de lixo embutida no IPTU e o serviço não é prestado. A gente nota que nas vias onde tem mais visibilidade, as ações são feitas. Aqui está tudo jogado, muito lixo, e as pessoas, o pedestre tem que ir para a rua em vez de andar na calçada. Mix nas ruas volta amanhã com mais informação para você. Olha, aproveite e adicione o nosso WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. Mande sua mensagem. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.